Eu sei que todo mundo tem na vida aquele momento que se sente um peixinho fora d'água, onde nada parece que faz sentido mais. Tu fica aí se perguntando: nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora? É isso mesmo que é ser adulto? Eu sei que se tu é humano e vive aqui nessa terra de meu Deus junto comigo, tu já passou por esse momento. E comigo, obviamente, não foi diferente. Eu tenho para te contar que eu não cheguei no meu autoconhecimento pelo amor, que eu não comecei a ver mais sobre isso através de coisas boas. Infelizmente, houve um momento muito complexo, onde eu me sentia muito, muito perdida. E eu precisei olhar para mim para conseguir entender melhor o que estava acontecendo, para conseguir saber o que eu estava esperando da vida, o que eu queria buscar para minha vida. E principalmente para saber o que eu precisava fazer a respeito da minha própria vida. E, cara, eu não precisei chegar na famosa crise dos 30, não teve nada disso. Tudo bem que eu já tô bem pertinho, mas isso não espalhem por aí. Deixa só entre a gente, é um segredo nosso. Eu sei que essa minha carinha ainda tá passando por 20 tranquilamente. Brincadeiras à parte, a minha crise de identidade começou bem antes. Mais ou menos quando eu tinha, acredito que uns 13, 14 anos. Sim, como muitos de vocês, eu precisei amadurecer bem cedo. Então, se tu, desde muito tempo, se sente assim, perdido, meio para baixo, fica aqui comigo. Vamos trocar essa ideia juntos. Eu tenho certeza que eu posso te trazer algumas reflexões que eu aprendi na minha vida. E eu sei que tu também pode, através dos comentários, compartilhar coisas sobre o teu processo. Então faz isso. Comenta aqui, vamos se conhecer, vamos trocar essa ideia. O que eu quero te dizer é que tu não tá estragado porque tu tá vivendo esse momento de crise. Faz parte do processo. E todo mundo vive. Porque a real é que a gente tá vivendo num mundo onde parece que tudo tá nos gerando uma grande crise. Que às vezes a gente só queria que a vida viesse com um manual de instruções, daqueles bem detalhados, tintim por tintim, com frasezinhas grifadas, a marca-texto colorido, que fosse destacar aquilo que fosse mais importante para a gente saber o que fazer para ter dinheiro, para ser feliz, para ter a casa própria, para ter prosperidade, para viajar todo ano, para alcançar o topo do sucesso, da alta performance, da vida perfeita. Cara, eu cresci com meu avô sendo muito religioso. Ele é pastor de igreja mesmo, então, desde muito cedo, eu sempre ouvi as historinhas contadas na igreja. E eu aprendi que a culpa de todo ser da forma que é da Eva. Porque afinal foi ela que foi lá e mordeu a maçã e fez a gente ser expulso do paraíso. E aí, conforme eu fui crescendo, foram aparecendo outros culpados na historinha tradicional. Foi descobrindo que talvez não fosse só Eva, porque a Eva só ouviu o que o diabo falou. Então, o culpado da vida ser como ela é, talvez seja o diabo. Das coisas ruins acontecerem, talvez seja a culpa do diabo. E aí eu fui crescendo, crescendo, e cada vez me questionando mais. E pensando, poxa vida, né? Mas se ele é culpado por tudo, o que eu posso fazer agora? Já tenho a quem culpar, então tá tudo certo na minha vida a partir de agora, é tudo resolvido. Vou seguir aqui. Tá. Só que as coisas continuaram dando errado. E aí eu comecei a me dar conta que existia um outro responsável. E não, eu não tô falando de Deus. Tô falando de mim mesma. Eu era responsável pela minha vida. A realidade é que, muito provavelmente, se eu tivesse lá no paraíso com a vida perfeita e a serpente viesse bater um papinho comigo, eu também ia morder o fruto proibido. Ainda mais sabendo que eu sou curiosa do jeito que eu sou. Com certeza isso teria acontecido. E talvez tu também. Não precisa nem achar graça, porque talvez tu também ia lá morder o fruto proibido, também ia bater um papinho com a serpente. Porque é assim, a vida não veio com um manual de instruções, com regras detalhadas de como a gente deve seguir. Mesmo que a sociedade nos coloque algumas regras, mesmo que outras pessoas nos ensinem alguns caminhos, ainda assim, cada um tem a sua própria jornada, cada um tem o seu próprio aprendizado. E nesse caminho, todos nós estamos sujeitos a errar.
O erro faz parte do aprendizado. Então, o principal que eu quero te dizer é que tu precisa amadurecer. Tu precisa parar de achar que os outros são culpados pelas coisas que acontecem na tua vida. Que tu é um ser iluminado, que deveria receber todas as bênçãos divinas e a culpa é do outro porque as coisas dão errado na tua vida. Enquanto tu não aprender com a vida, enquanto tu não aprender com os teus erros e tu não assumir responsabilidade pelas coisas que acontecem, tu continuar sendo imaturo, tu vai continuar batendo a cabeça de novo, de novo e de novo no mesmo lugar. A vida vai continuar te apresentando os mesmos desafios e tu vai continuar tropeçando e caindo no mesmo buraco. O que vai dizer se tu aprendeu ou não algo é se tu fez aquilo certo da próxima vez. Os resultados que tu tem que vão te mostrar se tu tá sendo eficiente ou não. Se os teus resultados não estão sendo positivos, tem alguma coisa que tu tá fazendo que tu ainda precisa aprender e melhorar. Agora, o que eu enxergo como algo que é muito, muito poderoso é justamente essa nossa possibilidade, essa nossa habilidade de aprender com os nossos erros. E é com base nisso que a gente consegue ir construindo o nosso próprio manual de sobrevivência. O meu manual de sobrevivência, ele não vai ser igual ao teu. Os teus erros não vão ser igual aos meus. Os problemas não vão ser iguais aos meus. O teu processo não é igual ao meu. Mas, se eu tiver o meu manual de sobrevivência aqui, tu tiver o teu manual de sobrevivência ali, a gente consegue trocar uma ideia, olhar um para a jornada do outro, ver, esse obstáculo aqui tu já passou, então me dá uma ajudinha aqui, vamos melhorar junto, para eu não precisar quebrar a cara do mesmo jeito. Mas mesmo que eu tenha aprendido e prestado atenção naquele obstáculo que tu já passou, ainda assim pode ter um obstáculo diferente pelo mesmo caminho, mais ali na frente. E eu vou precisar dos meus recursos para aprender com aquilo ali que se apresentou para mim. Eu vou precisar dos meus recursos para lidar com os meus desafios. Eu não vou ter como te carregar sempre junto o meu manual de sobrevivência do fulaninho, do não sei quem, não sei quem. Não tem como fazer isso. Vai ficar pesado demais se eu tentar carregar tudo. Eu vou precisar construir o meu e aprender a lidar com os meus próprios desafios. Mas é através da minha caminhada que eu vou descobrindo o que vai funcionando para mim. É através do meu caminhar que o autoconhecimento vai se apresentando. Eu acho que o autoconhecimento, ele não é sobre ter todas as respostas prontas. Até porque se fosse, eu sei que tanto eu quanto tu já teríamos colado lá do chat GPT ou de qualquer inteligência artificial que esteja estourada, sendo melhor por aí, todas as questões da nossa vida e resolvido tudo, e a gente não ia estar aqui tendo esse debate agora. A gente não ia precisar ter essa conversa. Eu sei que tu não ia estar por aí se ferrando de novo e de novo e de novo nos mesmos lugares. Tu já parou para pensar que assim como na inteligência artificial, a nossa vida, ela é muito mais sobre a gente conseguir fazer as perguntas certas? E mais do que isso, aceitar que às vezes a resposta pode não sair como a gente espera. E isso acontece não porque a culpa é da inteligência artificial ou porque a culpa é do universo, de Deus, do diabo, de quem quer que seja. Isso acontece porque quem está dando os comandos ali não está dando os comandos certos. Essa responsabilidade eu tenho que assumir. Tem que existir essa autorresponsabilidade para que exista maturidade. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos por aí, acho que as coisas começaram a desmoronar. Ou, quem sabe, foi a hora que eu finalmente me dei conta que as coisas estavam bagunçadas de um jeito que não era o que eu queria viver. Eu comecei a ter mais maturidade para enxergar as coisas que me desagradavam. Só que dentro disso, eu também comecei a perceber que se eu quisesse ter uma vida diferente, não ia adiantar eu continuar culpando os outros. Eu ia ter que fazer algo para mudar, porque eu já tinha feito o caminho de culpar as outras pessoas, já tinha feito o caminho de culpar os meus pais, já tinha feito o caminho de culpar Deus, já tinha feito o caminho de culpar a sociedade, mas infelizmente nada disso estava me dando resultados diferentes para minha vida. Então eu precisei assumir
a mudança e a responsabilidade em mim mesma. Acho que isso foi o ponto de virada, foi um empurrãozinho que faltava para que eu começasse a buscar construir mais a minha própria identidade, para que eu começasse a buscar me conhecer para conseguir me posicionar melhor no mundo. Mesmo que esse empurrãozinho não tenha sido tão leve assim, não tenha sido tão ruim, ele foi necessário. Ele foi necessário para a Bruna de 15 anos atrás, para que hoje eu seja a pessoa que eu me orgulho de ser. Eu tenho para te dizer que não existe sensação melhor do que tu estar feliz dentro da tua própria pele, tu ter orgulho de ser a pessoa que tu é. Só que para chegar onde eu tô hoje, onde eu sinto orgulho de ser quem eu sou, orgulho da minha história, orgulho da minha vida, foi bem sofrido para a Bruna lá de trás. Porque ela precisou começar a pensar como que ela ia fazer para lidar com as questões da vida dela, de uma maneira que fosse diferente. Já que ela não estava feliz com as coisas do jeito que estavam, como que ela ia fazer então para se posicionar no mundo, para fazer as próprias escolhas, para viver uma vida que ela acreditava ser mais saudável do que a vida que ela estava rejeitando? Até mesmo para ir contra as coisas que eu vivia, eu precisei olhar para mim, eu precisei me conhecer, eu precisei construir o meu senso crítico para poder tomar decisões que iam contra aquilo que eu julgava ser errado. Eu precisei me posicionar no mundo para poder ir contra tudo aquilo que eu dizia: olha, vocês são culpados. Eu vivi assim até agora porque vocês fizeram errado. Porque foi os erros de vocês que afetaram a minha vida. Tá, mas e aí? Agora, o que eu posso fazer diferente? Já que culpar eles já não tá mais dando resultado nenhum. Então, qual é o próximo passo? Eu acho que eu precisava pensar numa maneira de sair daquilo. Afinal, eu estava enxergando que eu queria viver num mundo diferente. Que aquele não era mais o mundo que me agradava. Que eu tinha os meus próprios gostos, que eu queria fazer as minhas próprias escolhas. Eu já não achava que a maneira de educar dos meus pais combinava com a minha vida. Já não achava mais que a alimentação deles funcionava para mim. Eu precisava então pensar como construir esse meu novo mundo. E esse foi um momento de muita confusão, porque eu precisei questionar tudo que eu tinha aprendido até ali. E isso não é só questionar as coisas que eu rejeitava, também foi um processo de encarar os meus medos, de encarar os meus defeitos, de encarar as coisas que eu carregava deles, que eu criticava, mas que eu também fazia igual. Eu precisei quebrar com alguns padrões, eu precisei desenvolver um olhar atento para tudo aquilo que eu gostava e não gostava, para todas as minhas ações, porque só assim eu ia conseguir me conectar de verdade com aquilo que eu sentia, eu ia conseguir me conectar com a minha autenticidade, com a minha forma de me colocar e me posicionar, me expressar para esse mundo. Entende isso? Isso inclui perceber o que eu admirava ou não em mim mesma, não só o que eu via nos outros. Não era mais só sobre os outros. Eu precisava conseguir olhar para os meus próprios defeitos também. Eu precisava encarar muita coisa que eu carregava e que me incomodava, porque era através disso que eu ia conseguir perceber o que me fazia bem ou não. E se tem uma coisa que eu posso compartilhar agora com vocês, é que ninguém começa sabendo tudo. Ninguém. E principalmente, eu tenho para te dizer que um dos meus maiores aprendizados dessa vida é que o tempo não vai curar as minhas feridas. O tempo não vai curar as tuas feridas. Ele não curou as minhas feridas. Ele pode até me ajudado num sentido de dar um pouquinho mais de espaço para que eu conseguisse aprender e entender certas coisas, para que eu pudesse olhar para certas coisas. Mas eu acho que se o tempo realmente resolvesse alguma coisa, não ia ter nesse mundo um bando de gente velha que ainda está sofrendo. E o pior, causando sofrimento por aí, causando sofrimento em outras pessoas. Nesse episódio, eu quero trazer algumas curtas reflexões e alguns passos práticos para ti que ainda se sente perdido. Para ti que pensa, ai, Bruna, eu não sei por onde que eu vou começar esse processo de autoconhecimento. Eu não sei como que eu vou fazer para olhar para mim. Eu já ouvi isso de muita gente. Eu não sei como
como começar nesse processo de autoconhecimento. Então, nós vamos falar aqui sobre como é normal sentir essa confusão. Eu também senti essa confusão, mas existiram pequenos hábitos que eu fiz e que eu sei que podem te trazer de volta para ti. Podem te ajudar a se reconectar consigo mesmo. Se ajeita aí na cadeira, no sofá, onde tu está sentado e presta atenção comigo, porque eu tenho certeza que essa conversa que a gente está tendo aqui pode te trazer insights muito valiosos para tua jornada. Vamos lá, respira, confia e bora começar, que eu tô empolgada para compartilhar as coisas que funcionaram para mim. Primeiro passo: aceita que se sentir perdido faz parte do caminho. Internaliza isso. A confusão, se sentir perdido faz parte. A clareza vai surgindo conforme eu vou caminhando. A gente cresce achando que um dia tudo vai fazer sentido, que vai chegar uma fase da nossa vida onde finalmente a gente vai desbloquear aquele modo adulto e pronto. Vai vir uma energia sobrenatural, divina, que vai cair aqui no nosso corpo e mistério resolvido. A maturidade veio e nós vamos saber como solucionar tudo num piscar de olhos. Quando a gente é criança, a gente olha muito para os adultos como se eles fossem uma espécie de super-heróis. Eles sabem encarar tudo e conseguem resolver qualquer problema que surgir. Mas aí, quando a gente se torna adulto, a gente começa a perceber que não é bem assim. Quando a gente se torna adulto, essa brincadeira não tá parecendo tão fácil como eu achava que era. Me conta, tu também tá quebrando muita cara por aí, né? Pois é, eu também. Mesmo que eu esteja aqui falando pra ti, eu também quebro a cara. O real é que ninguém sabe 100% o que tá fazendo. Só que algumas pessoas conseguem fingir um pouquinho melhor do que outras. Eu acho que o autoconhecimento ele começa quando a gente entende que não tem problema não ter todas as respostas. Que tá tudo bem, elas vão aparecer conforme tu for caminhando, conforme tu for se dispondo a ser mais curioso, a ser mais investigativo, querendo descobrir os porquês que te movem. Quando tu começar a investigar porque tu é como tu é, porque tu sente e se expressa da forma que só tu faz. E isso em cada um é único. Eu não me expresso exatamente igual a ti e nem igual aos meus pais. E nem mesmo se eu tivesse uma irmã gêmea aqui, com a mesma carinha que a minha, sentada do meu lado, ela não ia se expressar igual a mim. E eu não me expresso nem mesmo igual às pessoas em quem eu mais me inspiro. E tem algo de muito bonito nisso. É a nossa autenticidade. É isso que nos diferencia nesse mundo. Eu quero te dizer que se talvez tu esteja esperando vir um sábio ancião descer das montanhas e te trazer as respostas sobre o segredo da vida, eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Porque é bem provável que esse sábio ancião esteja ocupado demais num retiro de silêncio lá numa montanha da Ásia e não consiga vir te trazer a resposta que tu tá aqui esperando. Tá, Bruna? Então não vai vir uma resposta iluminada, eu já entendi isso. O que eu posso fazer no lugar disso? Na prática. Vamos lá. Eu diria para tu começar a se perguntar o que realmente importa para ti, o que realmente te faz feliz. Tá, beleza, eu não sei o que me faz feliz. Então se pergunta o que te incomoda. Se pergunta se tem algo nesse mundo que todos os dias tu pensa sobre e que tu não consegue ficar um dia sem pensar o quanto aquilo ali te incomoda. Começa a olhar quais são os padrões que tu repete de forma tão automática que tu nem percebe. Eu acho que quando tu começa a se fazer essas perguntas, a olhar para essas questões, começa a fazer as perguntas certas, isso já começa a abrir um caminho que é um pouco diferente. Sabe a boa e velha filosofia? É por aí. Tá, mas ok, Bruna. E se eu fiz as perguntas todas e eu não encontro as respostas? Bom, eu tenho para te dizer que talvez elas não vão aparecer de imediato. E tá tudo bem? Às vezes, a resposta não vem num grande momento de iluminação, mas sim nos pequenos sinais do nosso dia a dia. E tu só desaprendeu a ouvir esses sinais. Sabe aquela voz interna que tu ignora porque tu tá sempre ocupada demais? Como é essa vida? Eu tô sempre na correria.
É trabalho, é filho para levar para a escola, eu tenho que cozinhar, eu tenho que pensar no almoço de amanhã. Não sobra tempo nem para treinar, nem para cuidar da minha saúde. Como é que vai sobrar tempo para eu ficar filosofando e refletindo sobre a vida? Bom, é bem provável que tu já esteja percebendo que está na hora de dar uma respirada e começar a escutar um pouco mais aquilo que teu coração está pedindo. Talvez seja a hora de tu começar a silenciar um pouquinho mais, baixar o volume de todo mundo que fala tu deveria fazer isso, tu deveria fazer aquilo, e começar a dar uma olhadinha aqui para dentro. Para mim, o autoconhecimento muitas vezes pode estar num simples não que tu consegue dizer para algo que te faz mal. Ou quem sabe também num sim para algo que tu sempre quis experimentar, só que te dá um friozinho na barriga. E aí tu vai lá e desiste. Tu não consegue seguir adiante. Para mim, não é fácil começar a gravar esses vídeos, começar a me comunicar por aqui. Mas eu sei de uma coisa, nunca ter tentado é muito pior. Eu tenho certeza que eu ia sofrer muito mais se eu não desse ouvido para isso que tá gritando dentro de mim há tantos anos. Eu sei o quanto eu ia adoecer se eu não viesse falar sobre isso com as pessoas, se eu não viesse me expressar. Só que eu quero te lembrar de uma coisa: se desafiar a tentar algo novo, desafiar a subir um nível mais alto do que aquilo que tu estava acostumado, não significa se atropelar. Se tem algo que o autoconhecimento nos ensina, é que ouvir a si mesmo também envolve reconhecer até onde tu pode ir sem te machucar. Envolve reconhecer os teus limites. Não adianta tu sair dizendo sim para tudo se isso te esgota. Nem adianta tu forçar uma mudança acelerada só porque tu acha que tu deveria estar mais evoluída. Porque tu ainda te pega no comparativo com o coleguinha do lado. Porque tu ainda vê, eu deveria ter conquistado mais, eu deveria ter um apartamento, eu deveria ter trocado de carro esse ano, eu deveria ter ido viajar para outro país. E aí tu morre nos deverias da vida. É importante que tu lembre que cada um tem o seu próprio ritmo e que respeitar esse tempo é respeitar os teus limites. Isso é fundamental. O autoconhecimento passa por tu conseguir reconhecer esse ritmo. Passa por tu saber reconhecer os teus limites. Então começa a prestar mais atenção nas sensações do teu corpo. Sabe aquele nó na garganta, aquele embrulho no estômago, o maxilar cerrado? Às vezes, isso tem muito mais a te dizer do que horas de qualquer guru falando. É através das sensações no teu corpo, sensações físicas, que o teu corpo está te dando sinais de quando um limite teu está sendo desrespeitado. Então começa a prestar um pouco mais de atenção em como tu se sente depois daquela reunião. Meu ombro ficou mais tenso. Nossa, eu tive uma enxaqueca. Eu tive insônia. Talvez algumas coisas que tu normaliza seja o teu corpo te sinalizando de forma muito clara que tem algo que precisa ser olhado. Mas tu tá preferindo anestesiar, tomando um omeprazol, tomando um remédio para dor de cabeça, tomando remédio para dormir, café para acordar, porque parece mais fácil a curto prazo. Só que a conta chega, eu anestesio um sintoma aqui, sai um sintoma em outro lugar. O corpo não vai deixar de tentar se comunicar contigo. Afinal, vocês são uma coisa só. A gente precisa conseguir se dar essa atenção. A gente precisa conseguir silenciar todo esse barulho externo e prestar atenção naquilo que está vindo de dentro da gente, naquilo que acontece da pele para dentro. Se eu pudesse te dar uma única dica sobre autoconhecimento, sobre por onde começar no autoconhecimento, eu te diria justamente para isso. Começa a olhar para dentro e reconhecer os teus limites, reconhecer o que o teu corpo está tentando te dizer. Porque se tu não conseguir reconhecer os teus limites e não conseguir expressar eles com assertividade, tu não vai conseguir ter uma relação saudável nem contigo mesma e nem com outras pessoas. Porque as relações que são construídas sem limites são muito confusas. Tudo se embola e acaba virando uma coisa só, ninguém sabe onde começa, onde termina, vira uma grande confusão. E o que mais tem por aí são relacionamentos confusos. São pessoas que estão confusas com elas mesmas, que não querem viver dentro de si mais,
que não conseguem conviver com a outra pessoa. E eu não falo só de relacionamento romântico, amoroso. Relacionamento de amizade, relacionamento de trabalho. Tá tudo uma grande confusão, porque as pessoas não conseguem expressar os seus limites, as suas vontades, seus desejos com assertividade, porque elas nem mesmo conseguem reconhecer com elas mesmas quando um limite está sendo ultrapassado. E se eu não consigo ter esse diálogo interno comigo mesma, como é que eu vou comunicar isso para o outro? Se nem eu consigo entender o que está passando aqui, como é que eu vou comunicar de forma assertiva isso para o outro? Como é que o outro vai ter que ter o trabalho de me entender, se nem eu estou conseguindo me entender? Percebe que a lógica não faz sentido? Só que eu acho que isso é um assunto que ainda rende muito pano para manga. E se deixar, eu fico aqui falando por horas. Quem me conhece mais de perto já sabe que eu sou bem tagarela. Então eu também não quero me prolongar demais nesse primeiro episódio. Vamos fazer um combinado aqui. No segundo episódio, a gente volta falando um pouco mais sobre limites, sobre como a gente consegue olhar e estabelecer um pouco melhor os nossos limites. Então já se prepara, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações se tu quer ter relacionamentos mais saudáveis contigo mesmo, se tu quer ter relacionamento mais saudável com outras pessoas, tu acredita que tá tendo dificuldade para conseguir reconhecer e estabelecer os teus limites, para comunicar isso com assertividade. Fica aqui comigo que a gente vai ter essa conversa no próximo episódio. Então eu quero te agradecer por ter ficado comigo até agora e te pedir para deixar aqui nos comentários o que fez mais sentido para ti nessa nossa conversa. Ou se tem algum outro tema que tu gostaria que eu falasse mais sobre, se tem alguma outra coisa que tu tá tendo mais dificuldade para resolver na tua vida. Vamos trocar essa ideia. Certeza que eu tenho muito a aprender contigo e que eu posso também passar muito daquilo que eu já aprendi. Que essa troca é importante. Então, é isso. Obrigada e até o próximo episódio. Beijos.